Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus. Deixa eu só para aqui um pouquinho com isso. Mais, pode trazer mais. Pode. Agradecer a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, pelo seu amor para com todos nós. E agradeço também ao nosso pastor Generval. Eu sou privilegiado porque eu conheço já há vários anos e em várias congregações onde o pastor Generval passou, ele me deu a oportunidade para estar também falando do amor de Deus, explicando um pouquinho da obra missionária. E então hoje para nós novamente um motivo de alegria em poder estar aqui nessa congregação para cultuar a Deus e entregar o nosso melhor para Deus, que é o nosso culto ao Senhor. Então, pastor, que Deus continue abençoando o senhor, tá bom? Antes de ler apenas o versículo, eu quero só reforçar, eu e minha esposa, que é missionária de trabalho, nós moramos e trabalhamos para Deus lá na cidade de Mercedes, lá no Nordeste, do outro lado da Argentina, onde estamos pregando o Evangelho para aquele povo tão necessitado, tão carente de Deus. E o Senhor tem abençoado, confirmando a presença dEle em nossas vidas, e assim vidas estão vindo aos pés do Senhor Jesus. Em lugar que era praticamente improvável, humanamente falando, era impossível ver pessoas que não conheciam a Deus e que estavam totalmente comprometidas com o maligno, agora servindo a Deus. Então é gratificante estar sempre envolvido com a obra do Senhor. Eu quero agradecer também a nossa irmã Ivonete Alegrim. Ela é a presidente do IEM, que é o Instituto Missionário Mundial, onde ela mantém missionários em vários países do mundo, para que eles possam pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito para agradecer também a nossa irmã Vanessa, cantora Vanessa, que sempre que nós estamos em algum trabalho aqui em Brasília, ela sempre nos apoia, a exemplo de vários outros irmãos que não puderam estar conosco hoje aqui, tá bom? Então eu quero aproveitar, sem perda de tempo, eu quero deixar apenas um versículo para a meditação da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Adorando o Senhor. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16 e versículo de número 15. Eu vou ler uma vez, depois a igreja, por favor, repita novamente, tá bom? São Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Que diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. A igreja. Amém. A igreja tem verdade para tomar cedo. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus. Antes de estar comentando aqui, falando a palavra de Deus, eu quero também agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco pelas redes sociais. Muito obrigado. Nós temos irmãos em várias cidades do Brasil que estão observando e já estão conosco. Estamos falando aqui de Brasília, Distrito Federal, na cidade de Samambaia, onde o pastor Generval, ele é o pastor aqui desse setor. E também na todo que se nosotros, no solamente en Argentina, pero en distintas partes se nosotros por las redes sociales. Muchas gracias y Dios bendiga en el nombre del Señor. A tutti fratelli, a tutti sorelle italiani, Deus bendiga a tutti voi e grazie mille pela preghiera que faz para mim. Benedições a tutti. Bom, irmãos, eu estava no decorrer aqui do culto imaginando como o Evangelho ele é glorioso, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Não tem nada mais poderoso, nem as bombas lá do exército da Rússia, dos Estados Unidos, de Israel, não tem nada mais poderoso do que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cada um de nós que estamos aqui, nesta noite, neste santuário, há irmãos e irmãs em toda São Paulo, em toda Brasília e em vários países que estão fazendo o mesmo que nós aqui nesta noite. Estamos adorando a Deus, reconhecendo a sua misericórdia, a sua bondade, o seu poder. E todas essas pessoas, elas tiveram um passado sombrio, difícil, triste. Muitas delas eram escravizadas pela macumbaria, feitiçaria, drogas, prostituição, homicídio, não é? Mas elas foram alcançadas um dia pelo poder do Evangelho. Alguém foi até aquela pessoa, veio até nós e falou do amor de Deus. E quando nós ouvimos o Evangelho, o que é que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele entra em ação, ele trabalha. Para quê? Para que ele trabalha? Para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Nós ouvimos sim a pregação do Evangelho, mas fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que onde nós estávamos não servia para nós, não era o nosso lugar. E então a palavra de Deus abriu o nosso entendimento, e nós então entendemos que este mundo sem Deus, ele não é nada mais, nada menos que uma mera ilusão, é um engano. Então hoje nós estamos aqui nesse santuário, cultuando a Deus de uma forma muito convicta. Nós temos a certeza do que é que estamos fazendo aqui e por que é que nós estamos aqui nesta noite. Foi porque Ele nos viu de longe, destruídos, sem paz, na escuridão e nas trevas. E o que Ele fez? Estendeu as suas mãos de bondade, de misericórdia, nos resgatou de lá, daquele charco de lodo, não é? E colocou os nossos pés sobre uma rocha firme e inabalável, e trocou o nosso idioma, o nosso linguajar, por um linguajar celestial. Hoje nós estamos aqui, é normal ouvir uma irmã glorificar a Deus, aleluia, outro glória a Deus, alguns falam mistérios com Deus, porque quando nós somos transformados por Deus, pelo poder do Evangelho, então nós recebemos aí a identidade celestial, tudo nosso é celestial, veio do céu. Então nós adoramos a Deus, glorificamos ao Senhor com a nossa alma, o nosso entendimento, com toda a nossa força, sabendo o que é que estamos fazendo. E também em gratidão a Deus, porque se não fosse pelo poder do Evangelho, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Alguns, quem sabe, já estivessem mortos, alguns presos, né, totalmente destruídos, mas nós estamos aqui nesta noite, adorando ao Senhor, louvando e agradecendo a Ele, porque mudou a nossa história. E então, irmãos, hoje transformados pelo poder do Evangelho, o Senhor fala conosco em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas, em nosso trabalho, na rua, em viagem, no hospital e no leito. O Senhor sempre está falando conosco, com a sua igreja. E o que é que Ele fala conosco? Porque fomos transformados. É o que nós temos aqui nessa noite. Não é um pedido, mas é uma ordem. Ele fala assim: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Porque, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui nesta noite, há ainda milhares de pessoas que ainda estão escravizadas, estão algemadas, não têm paz, não têm alegria, não sabem o que é ser feliz, porque elas estão algemadas pelo poder do inimigo. E estou lembrando aqui, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele dá testemunho do mistério do maligno, quando Ele fala que o maligno, ele veio para matar,
roubar e destruir. Ou seja, ele não tem dó, não respeita a posição social, se tem dinheiro no banco, se é pobre, se é poliglota, se fala, possa me ser, promove. Não existe isso. Não respeita a cor da pele, se mora lá no plano piloto, ou nos palácios, ou debaixo da ponte. Não, ele veio para matar, roubar e destruir. E não tem misericórdia de ninguém, porque ele é mau. Estão entendendo? E nesse momento, há milhares de pessoas que ainda não tiveram esse encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus Cristo. E elas precisam de ouvir a palavra de Deus, para que elas possam ser libertas, para que elas possam ser transformadas, da mesma forma como o Senhor nos transformou, mudou a nossa história. E quando se fala de evangelho, não se fala de qualquer coisa. São boas novas de salvação, mas é com poder. Os irmãos lembram do que o apóstolo São Paulo, quando o apóstolo São Paulo escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, e ali ele estava falando, era para a igreja, era para os irmãos. Ele fala assim: meus irmãos, eu não me envergonho do evangelho. E depois ele explica por quê. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. O evangelho salva, o evangelho transforma, o evangelho quebranta, o evangelho muda, o evangelho abre a mente para que possamos ver a glória de Deus, para que possamos compreender a graça, a bondade de Deus. O evangelho é tudo isso. Os irmãos estão aqui nesta noite, estão felizes, porque foram alcançados pelo poderoso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus Cristo, que sabe o quanto custa uma alma, o valor de uma alma, porque uma alma para Deus, irmãos, vale mais do que todo esse planeta, do que todo esse universo. Uma alma só vale mais para Deus. Você que entrou aqui nessa noite, talvez pela primeira vez, eu quero que você saiba que entenda que a sua alma para Deus vale mais do que todo esse planeta. Você que veio aqui pela primeira vez, moço, jovem, não importa, a sua alma para Deus vale mais do que tudo outro. Você é muito valioso para Deus. E quando alguém que ouve o Evangelho é quebrantado pela palavra de Deus, é convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, da justiça e do juízo, e se arrepende naquele momento e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nesse momento a festa do céu. E não é uma festa qualquer, não é essa festa que se promove aí na época de carnaval, ou na virada do ano para o outro, ou quando um país conquista aí a Copa do Mundo. Não tem nada a ver. Eu imagino, irmãos, que a festa no céu, pela salvação de um perdido pecador, é diferente. São os anjos dando glórias a Deus, dando aleluia, exaltando a Deus. Eu imagino que o céu chega a estremecer por conta da festa que é no céu, como um pecador se arrepende. Por isso que eu estou falando para a igreja. Irmãos, pare um pouco, pense nessa palavra proferida pelo Senhor Jesus Cristo. É uma ordem dele, e é para cada irmão, é para cada irmã, é para cada pessoa que está aqui nessa noite. Não é apenas para os obreiros, é para os obreiros, é para as crianças, é para os adolescentes, para os idosos, e enfim, essa palavra é para nós, igreja do Senhor Jesus. Ele está nos ordenando, ele não está pedindo para nós, ele está dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que coisa linda, que coisa gloriosa, irmãos. É quando a gente para e começa a imaginar como Deus confia em nós, como Deus nos valoriza como cristãos, como discípulos dele, a ponto de falar
porque Deus não faz acepção de pessoas. Em São João 3,16 diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, sem olhar cor da pele, posição social, mas amou a todos de tal maneira que deu o melhor que Ele tem, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha vida. Não é por 40 anos, não é por 60 anos, não é por 80 anos, mas é vida eterna, por toda a eternidade, para sempre, pelos séculos dos séculos, em um corpo incorruptível, na glória eterna. Os irmãos estão entendendo? E então, o Senhor disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Mas antes de iniciar esse trajeto, essa trajetória pregando o Evangelho, nós precisamos entender que esse trabalho não é um trabalho qualquer. É claro que aqui, quando nós estamos em nossa cidade, o exemplo aqui, São Maia, em Brasília, a igreja, sim, ela tem que sair, tem que falar do amor de Deus, ela tem que ir na rua, ir aos hospitais, em presídios, e falar do amor de Deus. Nós temos que fazer isso. Mas antes, irmãos, nós temos que entender que isso não é uma brincadeira, não é uma broma, não é uma coisa qualquer, não é uma fantasia. O pregar o Evangelho, ao qual o Senhor Jesus se refere, menciona, está se referindo aqui, falando de coisa séria. É um trabalho sobrenatural, não é uma coisa qualquer. Eu me lembro que uma certa vez estava participando de um trabalho de evangelismo em uma certa cidade, claro que eu vou citar aqui o nome, e então foram divididos os grupos. Olha, esse grupo aqui vai para tal lugar, aquele outro grupo para outra quadra, e assim foram vendo vários grupos. E no grupo em que eu estava participando, nós chegamos em uma certa casa, e estava uma senhora, saiu para nos atender. E aí, uma pessoa que estava ao nosso lado, uma moça, foi e entregou o folheto para a senhora que veio nos atender. E disse: senhora, eu trouxe aqui esse folheto, e fez aquele trabalho, né? Convidou a senhora para ir ao culto à noite, e a senhora voltou e falou para ela: senhora, você está me convidando para quê? Para ir à igreja. Aí ela falou assim: mas você, a senhora falou, mas você é crente? De qual igreja? Ela: não, eu sou crente, Senhor é de Deus, não. Aí a senhora falou: senhora, mas não parece. Não parece, por quê? Eu não sou da sua igreja, mas eu visto melhor do que você. A minha aparência é muito diferente da sua. Você parece mais uma pessoa da vida aí, qualquer, do que alguém que se diz uma pregadora do Evangelho. Por que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos? Nós não estamos diante, quando se fala em pregação do Evangelho, em obra missionária, nós estamos diante de uma peça teatral, não é uma brincadeira. Isso aqui é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. E então, irmãos, também isso aqui não é uma oportunidade para uma fuga. Eu estou desempregado, eu estou sem trabalho, eu vou me valer disso aqui para eu resolver a minha questão financeira, o meu problema econômico. Isso aqui não é uma fuga, irmãos. O pregar o Evangelho que o Senhor Jesus se refere, ele implica também em renúncia. Eu tenho que renunciar os meus desejos, os meus sentimentos carnais. Eu tenho que entender que para que eu possa arrancar alguém que está acorrentado ou acorrentada pelos poderes das trevas, eu tenho que, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus. Eu preciso estar bem com Deus, cheio da sua graça, cheio do seu poder, cheio do Espírito Santo. Por isso aqui nessa noite, sabe por que tem que ser assim? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue,
mas é contra principados, é contra potestades, é contra demônios, irmãos. Aleluia a Deus, verdade. Estão entendendo a profundidade de tudo isso aqui? Do ir pregar o Evangelho. Eu não posso ir ao campo de batalha desprovido de armas adequadas, de roupagens também adequadas, de forma alguma. Foi por isso que o apóstolo São Paulo, ele fala, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, prestem atenção nessa palavra aqui nesse momento. Você sai sim para pregar o Evangelho, devemos fazer isso, mas nós precisamos de entender que nós não sabemos o que é que o maligno preparou, o que é que nos espera aí fora. Você não sabe quantas pessoas já foram envergonhadas porque não levaram a sério, não imaginaram como é tão profundo, como é tão sério isso aqui. Quando eu vou falar de Jesus para alguém em qualquer local, eu tenho que entender, meus irmãos, que ali há milhares ou centenas de demônios prontos para destruir aquela vida. Mas se eu sou chamado por Deus, se você é chamado por Deus, se você é chamado por Deus, se você tem a graça de Deus em sua vida, a Bíblia diz que o inimigo como as nuvens, não eu, mas o Senhor, alvorará contra ele a sua bandeira para dar a vitória. Foi por isso que o apóstolo São Paulo disse: olha, mas quem queremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém para a igreja, ninguém para um irmão, uma irmã, um rapaz, uma moça, quem quer que seja, que é cheio do Espírito Santo e que vai lutar contra os poderes das trevas. Ninguém para a inscrição, porque não está só. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 35, versículos 8, perdão, capítulo 9, e versículos 35 ao 38, disse que ele percorria as aldeias, as cidades, e ia por todos os lugares pregando o Evangelho. E havia a multidão que estava escravizada pelo maligno, teve compaixão, teve misericórdia. E aí ele disse assim, chamou os seus apóstolos, os discípulos, e falou para eles: venham aqui, venham aprender comigo. A primeira coisa que eles tinham que aprender com o Senhor Jesus, antes de iniciar esse trabalho, era aprender a orar com o Senhor Jesus. Porque sem oração, irmãos, não tem libertação. Sem oração não tem manifestação de Deus. Sem oração não tem manifestação do poder de Deus. Se você quiser ver o poder de Deus em sua vida, na vida do outro, comece a orar. Dobre os seus joelhos, ore a Deus, clame ao Senhor, jejue, consagre a sua vida, e você vai ver a manifestação de Deus em sua vida. E o Senhor Jesus falou: olhe para lá. E disse: está vendo a situação dessa humanidade perdida, sem salvação? Eu quero que vocês entendam que a seara é muito grande, os obreiros são poucos, e o que é que vocês devem fazer? Aqui agora ele não fala de oração, ele não fala de jejum, ele não fala de consagração, mas ele fala assim, é tirando de dentro de si, das mais profundas das suas entranhas. Ele disse: rogai. Estão entendendo? Rogai, clamem, chorem diante do Senhor da seara, para que o Senhor da seara envie obreiros para a sua seara. Rogai, clame a Deus, invoque a Deus, busque ao Senhor e comece a rogar, clamar a Ele, para que Ele envie. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é que ele fala assim: olha, rogai ao Senhor da seara, ou seja, a obra do pastor. Isso aqui não é uma igreja, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das almas. Diz o Senhor: todas as almas são minhas, a alma do Pai e também a alma do Filho, e a alma que pecar essa morrerá. E o Senhor então fala: rogai ao Senhor da seara, ao dono da seara.
que virão as provas, virão as perseguições, as adversidades, mas se é enviado por Deus, irmãos, ninguém detém aquele que é enviado por Deus. Não adianta ameaçar, fazer cara feia, boicotar, não adianta querer fechar as portas, porque se foi chamado por Deus, ainda que ele vai andando, gemendo e chorando, mas vai, sabendo que um dia vai voltar com alegria, com gozo, e vai dizer lá na frente: eu sofri, foi doído, batalhei, mas valeu a pena, porque olha aí, quantas almas salvas, quantas almas libertas, para a glória daquele que vive e reina para sempre, porque dele por ele são todas as coisas. Glória a Deus. Rogai ao Senhor das casas, para que o Senhor das casas possa estar enviando obreiros para a sua seara. Eu fico hoje, irmãos, vendo assim muitas coisas, movimentos diversos, e analisando à luz da Bíblia, a gente vê que falta homens, mulheres, jovens, pessoas chamadas por Deus e enviadas por Deus para realizar a sua obra. Está faltando, e o Senhor está convocando, está listando a espaço para todos que queiram ser realizados por Ele. Inclusive aqui nesta noite há espaço para todos que estão aqui nesta noite. O Senhor não é que Ele precisa, mas Ele conta, porque Deus tem prazer em ver o nosso envolvimento na obra dele. Ele tem alegria em ver a sua participação, a sua entrega. Você falando: Senhor, eu sou pequeno, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo, Senhor. Oh Deus, eu sou tão fraquinho, mas o Senhor é todo poderoso. Oh irmãos, Deus sente bem, Deus tem prazer em ver pessoas se apresentando a Ele para realizar a sua obra. E aí Ele fala assim: olha, para aqueles que se aproximam, para aqueles que se apresentam, eu quero que eles saibam uma coisa, que vocês sabem uma coisa: eu vou estar com vocês todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em todos os lugares, até a consumação do século. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? Você está andando assim, sabe, envolvido com a obra de Deus, e você, mesmo que não veja questões carnais, sabe, mas você tem a certeza que não está caminhando sozinho, que não está caminhando só, porque sabe que o Senhor está ao seu lado, te sustentando, dando graça, abrindo portas, desfazendo os poderes das trevas. Isso é tão glorioso, é tão gratificante, meus irmãos, estar envolvido com o Senhor. E aí Ele fala assim: e esses sinais seguirão. Quem segue não vai à frente, quem segue não vai lá. Eu caminho, mas os sinais vêm me acompanhando. Onde eu vou, o Senhor vai libertando, vai salvando, vai transformando, e eu não paro. E você não pode parar. Os sinais vão te acompanhando, vão seguir. Sabe, meus irmãos? E é por isso que os sinais seguem aqueles que aceitam a esse chamado do Senhor Jesus e obedecem o íntimo do Senhor Jesus. É por isso, meus irmãos, que em todo o planeta, inclusive na Coreia do Norte, na Rússia, Cuba, China, por mais que cristãos sejam perseguidos, mas ali sempre vai haver alguém, vai existir alguém que deu as perseguições, até enfrentando a morte, cadeia, mas eles estão ali firmes, adorando a Deus e falando: Jesus vive, Jesus é a razão da minha vida, Jesus é o meu Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor vai com eles. Se você quiser que o Senhor caminhe com você, aceite esta palavra, vive esta palavra,
Fale do amor de Deus para o seu vizinho, para a sua vizinha, nas ruas, na praça, em todos os lugares. Há espaço. E é tão lindo quando a gente começa a ver, não é? Uma terra que é árida, em outros lugares cheia de pedras, cascalho duro, não é? Sem água corrente ali, mas de repente você vê nascendo aquelas primeiras frutos, as primeiras plantas vão nascendo daquele local que outrora não servia para nada, mas o Evangelho faz isso mesmo. O Evangelho é isso mesmo, esse é o objetivo do Evangelho, fazer o impossível acontecer na vida das pessoas que não conhecem a Deus. Eu não gosto de sair aqui do texto da palavra, mas para a edificação da igreja, eu quero contar aqui um testemunho. Eu conheci um homem, um italiano, inclusive ele veio aqui, esteve aqui conosco aqui em Brasília por 2 vezes, e ele era daquela máfia, da máfia italiana, esqueci o nome da máfia, a qual ele era envolvido com essa máfia, e era um homem muito violento, muito perigoso. E em 1989 foi quando eu o conheci pela primeira vez. Eu estava fazendo um trabalho de evangelização, estava com a minha filha, que ela era pequenininha ainda, dura, e aí nós paramos em frente ao estabelecimento comercial daquele senhor, e eu fui entregar um folheto para ele, e ele deu uma gargalhada, cheia de demônios, e ele disse assim: olha, me dê esse folheto aqui, e você vai falando aí, enquanto você vai falando, eu vou trabalhando, mas de uma forma assim muito sagaz, muito abusiva e com zombaria. Isso aconteceu em uma semana. Semana seguinte, nós retornamos novamente àquele mesmo local, estava naquele mesmo senhor. E novamente eu entreguei o folheto para ele e falei do amor de Deus. E ele zombava e ria. E esse senhor, ele ganhava dinheiro, irmãos, para contar piadas lá na cidade. Era mulherengo, beberrão, fumante, não era respeitado por ninguém, era uma das piores pessoas na cidade de Mercedes. E fomos embora, passaram-se vários anos, mais de 30 anos. Eu retornei à cidade de Mercedes, e para iniciar o trabalho, seria o trabalho do zero. E aí, um dia, chegou um senhor, um pastor, com um carro cheio de irmãos e de irmãs. Eles se enteraram que eu estava lá na cidade, e eles queriam me conhecer, e foram lá em minha casa, nossa casa. E aí, eu os convidei para entrar. Não me lembro exatamente a quantidade de pessoas que estavam acompanhando ao irmão. E então, ele me convidou para estar congregando com ele, quando nós nos organizássemos, até o início de uma congregação. E ele falou muito do Evangelho, falou do amor de Deus para mim, e estava tudo tão lindo. Aí teve um momento quando eu percebi que ele já estava concluindo toda a participação, ele já estava falando dinheiro nas suas casas. Aí eu olhei para ele, para aquele senhor, e falei assim: escuta, pastor, eu sou muito agradecido a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nesta noite, em especial por sua vida, pastor. E ele não imaginava que eu o conhecia, e ele ficou sem entender. E eu disse: pastor, eu sou agradecido a Deus, porque o senhor é a prova de que o Evangelho é o poder de Deus. E aí eu falei para ele: olha, há mais de 30 anos eu estive aqui na cidade, e tinha um homem que era mulherengo, um homem mau, piadento, boca suja, era mal cheiroso, pertencia à máfia italiana. E eu fui falar do amor de Deus para aquele homem, e ele zombou de nós, não quis saber de nada. E na semana seguinte, eu e minha filha retornamos à casa daquele senhor para falar do amor de Deus, e novamente ele zombou de nós, e a gente foi embora. E aí ele olhou para mim assim com os olhos fixos, sabe? E ele é vermelhão, olhou assim para mim e sem entender o que estava acontecendo. E os demais irmãos que estavam com ele também. E aí eu disse: aquele homem que era perdido, sem Deus, sem salvação, era da máfia italiana, é o Senhor que está falando de Jesus aqui para mim agora. O Senhor Deus falou através do profeta Jeremias.
chuva, rega a terra, faça com que a semente nasça, brota e vire uma árvore e produza frutos. Assim será a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o Evangelho não volta vazio. Antes falou que ia paz e prosperará naquilo para quem deu o Senhor. Estão entendendo, irmãos? Que coisa linda, que coisa gloriosa. E hoje, o pastor Jorge esse ano é o ganhador de almas para o Senhor Jesus na cidade de Mercedes, para a glória do Senhor. E assim, irmãos, quantas vidas, não só em Brasília, não só na Argentina, mas nesse mundo afora, foram alcançadas pelo poder desta palavra que é viva e é eficaz. Por isso, o Senhor Jesus continua dizendo: quer ver se Samambaia sendo salva pelo Senhor, quer ver o seu parente, o seu vizinho sendo transformado, o seu patrão, o bruxo, o macumbeiro, o feiticeiro sendo salvo? Faça-se, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque ela não voltará vazia. Vidas virão aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu posso orar, pastor? Eu convido a igreja de pés. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Os irmãos entenderam a mensagem nessa noite? Amém? Entenderam a mensagem? Tem certeza que Deus está falando com você em seu coração nessa noite? Não estamos aqui falando que você tem que ser irresponsável, deixar a sua casa, o seu trabalho, o seu emprego e sair escuritado por esse mundo aí afora, sem noção. Não é isso. Porque aquele que vem ordenando o seu caminho será glorificado por Deus, e Deus lhe mostrará a sua salvação. Mas há espaço para todos. O Senhor está listando. Tem vaga para as irmãs, tem vaga para os irmãos, para as crianças, para todos aqueles que queiram trabalhar no Senhor. Por um momento, curva a sua cabeça, feche seus olhos, confira esta mensagem. Eu tenho a certeza absoluta que o Espírito Santo, ele está aqui dentro deste salão nessa noite. Eu tenho certeza porque eu sinto a sua presença. Ele está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. Você que pensou em desistir, irmão, não desista não. Irmão, não desista não. Não desista, porque todo aquele que lança a mão para lá e olha para trás, ou volta para trás, não é apto para o reino de Deus. Não desista, vai andando, vai chorando, vai gemendo, mas abrace essa causa santa, linda e gloriosa que Deus confiou a você. É Ele te honrando. Ah, está muito difícil, eu vou ao ciclo de oração sozinha. Venha sozinha, meu irmão, venha sozinho, irmã, mas venha chorando, mas venha porque o Senhor virá com você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da tua santa e gloriosa presença. Deus da glória, Deus de misericórdia, aqui está a sua igreja, Senhor, que veio com esse propósito de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, Deus. Oh Deus da glória, e que nesta noite, Senhor, o Senhor venha encher a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa aqui presente, com a sua glória, com o seu poder. Renova suas vidas, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.